Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala com Ele. Diz para Ele assim: Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor ministre sobre mim a sua palavra. Eu preciso que o Senhor me dê a porção para eu levar para minha casa, para os meus afazeres, para o meu lar, para a minha vida. Eu preciso da tua palavra. Que eu saia daqui nesta noite com verdades concernentes à minha eternidade. Que eu possa, em nome do Senhor Jesus, que eu possa, em nome do Senhor Jesus, ter a restauração da minha alma e a restauração da minha vida. Que eu possa aprender nesta noite, Deus. Que eu possa aprender nesta noite, que eu possa aprender nesta noite. E que eu possa, ó Deus, ser ensinado pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Dá uma baixadinha só um pouquinho. Deixa como estava de manhã, estava ótimo de manhã. Lucas 16, ficou bom agora. Ficou bom. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos ver o versículo 11 para você entender o porquê dessa mensagem de Jesus. Lucas 16, 11. Porque se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Podem se assentar. Jesus fala uma parábola de um mordomo infiel. E ele fala sobre a administração da vida. Se nós não formos fiéis nas riquezas injustas, ou seja, em todos os benefícios que nós recebemos da parte de Deus, e que não é por benefício próprio, mas sim pela graça e misericórdia do Senhor. E se nós não formos fiéis, quem vai nos confiar as riquezas verdadeiras, das quais ele fala que é o reino dos céus? E aí ele conta uma história. Alguns dizem que é uma parábola, outros dizem que não. Independente, nós vamos analisá-la. Lucas 16, 19. O Senhor começa a falar da vida de duas pessoas. Duas pessoas que tinham uma vida muito distinta e diferenciada. Oposto. Vidas opostas. Eu queria perguntar uma coisa para você. Qual é a relação que você tem com a oposição da vida? Qual é a relação que você tem com o não ter? Que tipo de relacionamento você tem? Paulo, por exemplo, dizia, eu sei não ter. Mas Paulo dizia também, eu sei ter. Qual a relação sua com o não ter e qual a relação sua com o ter? Existem pessoas que quando elas têm, elas se perdem. E existem pessoas que quando não têm, murmuram, reclamam e amaldiçoam. É muito importante nós conhecermos a ótica do Senhor Jesus sobre todas as benevolências e as bondades de Deus. A palavra do Senhor diz: a quem é muito dado, muito se lhe é exigido. Todas as coisas que Deus te deu, Ele vai pedir conta um dia. E essa passagem, ela fala sobre isso. Ela fala sobre uma contabilidade do reino dos céus, de Deus, com respeito à vida de um homem, de dois homens. Ora, versículo 19, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura. Púrpura era um dos tecidos mais caros que existia. Tinha um tingimento todo especial, uma técnica caríssima. De linho finíssimo. O linho finíssimo eram as roupas de dentro. O judeu rico usava linho fino por lado de dentro para conter o suor. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O Senhor revela a ligação desta vida, nesta passagem, com a eternidade. Nós vamos aprender hoje a relação desta vida com a eternidade. Jesus começa a falar de um homem que era rico e que vivia regaladamente, ou seja, tudo que você pensava, ele tinha em abundância. Ele tinha amigos em abundância porque tinha dinheiro.
ele tinha roupas, as melhores roupas, ele fazia as melhores festas, ele tinha o melhor convívio que as pessoas pudessem ter. E ele recebeu isso de Deus. Só que esse rico, ele usufruía. Qual era o pecado dele? Aqui não diz que ele era um adúltero, aqui não diz que ele era uma pessoa que roubava, ele não era um assassino. Não. Qual foi o erro deste homem? O porquê este homem foi para o inferno? O porquê este homem recebe todas as negativas na eternidade que uma pessoa pode receber? Qual foi o problema deste homem? O que aconteceu com este homem? Antes de nós falarmos neste homem que Jesus não dá o nome, vamos falar de nós. Vamos falar dos nossos recursos e de tudo que Deus está nos oferecendo. Vamos falar de todas as regalias que você tem, que nós temos. Você já parou para pensar quantas coisas boas você está cercado delas? Você já parou para pensar o trabalho de Deus em cercar você de graça, de favor e de misericórdia? Será que alguma vez este homem colocou a sua cabeça no travesseiro e disse: meu Deus, eu tenho mais do que eu preciso. Meu Deus, por que o Senhor me abençoou tanto? Você não se faz perguntas? O apóstolo Paulo diz: examinai a vocês mesmos. Será que nós fazemos perguntas certas para cada um de nós? Por que Deus me abençoou tanto? Ou por que Deus é tão bom para mim? Ou por que eu tenho tantos regalos, tantos presentes da parte de Deus? Ou por que eu tenho tantos recursos? Jesus diz que este homem vivia regaladamente todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz no versículo de número 20, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Em contraste com os banquetes, em contraste com as festas, com as roupas, com todas as relíquias, com aquela casa luxuosa, havia um homem mendigo que estava à porta do rico. E ele chamava Lázaro. Lázaro significa: Deus é a minha ajuda. Lázaro era um mendigo e ele estava à porta da casa do rico. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, e é aqui que eu quero iniciar a nossa meditação. Quem são os seus Lázaros? Quem são aqueles que Deus está te dando o alerta? Hoje não falamos só de situação monetária. Quem são os seus Lázaros? Quem são as pessoas que Deus coloca à sua porta, perto de você, para te lembrar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa? Quem são aquelas pessoas menos inteligente que você, menos santa que você, menos provida que você, menos hábil que você, menos, que Deus está dizendo: este é o seu Lázaro, olha para o que você tem e invista adequadamente? Quem são os seus Lázaros? Quantos de nós temos passado pelos nossos portões abençoados? Quantos de nós temos passado pelas nossas portas abençoadas, com os nossos Lázaros, mendigando a nossa porta, e nós não temos consciência? Quanta coisa boa tem dentro de você. Você tem paz para você e para o próximo, porque Jesus diz que nossa paz é para o próximo. Você tem fé, e essa fé pode trazer ânimo para alguém. Você tem esperança, e essa esperança pode trazer ânimo para alguém. Você tem alegria, e essa alegria, você tem amor, e você pode ser amável com alguém. Nós não estamos falando apenas de condições monetárias. Quem sabe você diz: pastora, mas eu não tenho dinheiro. Quem diz que os valores para Deus é só dinheiro? Quem disse isso? Hein? O que é que Deus investiu em você? O que que Deus deu a você esperando que você enxergasse, que você visse? Pastora, mas Deus não podia fazer com que Lázaro, de repente, recebesse uma fortuna de um parente morto. Por que Deus tem que fazer aquilo que os seres humanos devem?
ser humano. Provisão é com o ser humano. O céu só se manifesta quando os homens falham. No caso de Jesus no Getsemane, todos os discípulos dormindo, e Deus teve que enviar um anjo para consolar e ajudar Jesus Cristo, porque os seus amigos estavam dormindo. Se os seus amigos dormem, Jesus vai abrir os céus para ajudar você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você precisamos entender a riqueza que temos. Somos ricos, somos ricos, somos ricos. Servimos a Deus. Temos recursos diante de Deus. Quantas vezes Satanás faz você desvalorizar, desmerecer tudo aquilo que você tem? As pessoas estão morrendo ao seu lado, as pessoas estão famintas ao seu lado, e às vezes elas não precisam de um sermão, elas precisam de um abraço, de um olhar terno, de um afago, elas precisam às vezes de um levante, ou quem sabe de uma exortação assertiva e corretiva. Fique aberto em Lucas, vá comigo em Deuteronômio capítulo 8. Você olhando assim, você poderia julgar como uma cultura judaica, que Deus se agradava do rico e Lázaro era amaldiçoado. Você olhando, Lázaro mendigando a porta do rico, rico abençoado, Lázaro amaldiçoado. Às vezes é essa visão, essa cultura. Jesus estava falando com os judeus, e essa cultura que o judeu tinha. Os judeus pensavam o seguinte: se eu sou rico, Deus me ama e me abençoa. Eu já falei para você sobre a sua relação com o ter, que ela deve ser bem adequada. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, diz o seguinte, versículo de número 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Um dia você não teve, diga, um dia eu não tive. E hoje você tem por quê? Por que você tem? É para você amontoar? É para você se sentir melhor que as outras pessoas? Um dia você não teve. E quando você tem, não é para que você se ensoberbeça, não é para que você tenha arrogância, não é para que você traga. O pecado do rico foi que ele quis usufruir sozinho do que Deus deu. Por isso que ele foi para o inferno. Aqui não fala que ele era adúltero, aqui não fala que ele era assassino, nem que ele era ladrão, não, aqui diz que o pecado dele foi que ele usufruiu sozinho do que Deus deu. Essa foi a falha dele. O que você está usufruindo sozinho do que Deus te deu? Quais são as coisas que você precisa entender que elas precisam ser multiplicadas? Elas precisam ser lançadas para fora para existir a multiplicação. A bênção de Gênesis, frutificai e multiplicai-vos. Versículo 17, digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como vê neste dia. Volte comigo em Lucas capítulo 16. Jesus coloca uma mensagem de dois cenários numa discrepância enorme. Um homem rico que vivia regaladamente e um homem muito pobre, um muito rico e um muito pobre. Qual é a sua relação com as discrepâncias da vida? Quem sabe você diz, pastora, mas eu poderia ter eu mereço um marido melhor, eu mereço filhos melhores, eu mereço um trabalho melhor, eu mereço amigos melhores. A grande questão da vida não é uma questão de merecimento. A grande questão da vida é uma questão Deus e você. Deus e você, Deus e você, Deus e você. Como você tem agido com as condições contrárias da sua vida? A Bíblia diz assim no versículo de número 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. Este homem foi para o céu. Esse homem, em meio a toda a restrição, ele foi fiel.
eu quero falar um pouquinho sobre a fidelidade em meio ao caos. Todos nós sabemos ser fiéis nos tempos de bonança, nos tempos de prosperidade. Mas somos testados na fidelidade nos tempos difíceis. Eu queria que você recordasse na sua mente os tempos difíceis da sua vida, se você produziu fidelidade. Aquele Lázaro, ele não foi roubar, ele não amaldiçoou Deus, ele não murmurou, ele ficava mendigando e ele tinha desejos, não de assentar-se à mesa do rico, mas se o rico desse pelo menos aquilo que caísse da mesa dele, se o rico tivesse um pouco de misericórdia, um pouco de compaixão, e deixe um pouquinho que fosse para ele, já estaria bem. Ele só queria um pouquinho. Quando a palavra migalhas diz, ele não queria muito, ele queria só um pouco. Mas ele morreu sem o pouco que desejava. Pastora, então este homem não tinha Deus? Este homem não amava Deus e Deus não o amava? Quem disse isso? Quem disse que as suas privações determinam o amor de Deus por você? Quem disse que as coisas que você passa pela vida, as dificuldades pela vida, medem o amor de Deus por você? Quem disse isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Que se você está sofrendo é porque Deus não te ama, se você está perecendo é porque Deus não te ama, se você está passando pelo que passou é porque Deus não te ama. Quem disse isso? Quem enfiou isso na sua cabeça? Deus amava Lázaro. Deus amava Lázaro. Mas ele continuou sendo mendigo, ele continuou sendo enfermo até o último dia da sua morte. Explica isso. Explica isso. Explica isso para esses crentes positivistas. Quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Explica isso. Quando você vê pessoas boas sofrendo, quando você vê bons pais padecendo, boas esposas, bons maridos sofrendo, bons amigos sendo traídos, explica isso. Você não explica por quê? Porque muitas coisas na vida não é questão de explicação. Muitas coisas é a questão de apenas pegar a parte que te cabe. Pegar a porção que te cabe. Paulo ora para Deus. E ele ora por 3 vezes, para que Deus o livrasse daquele espinho. O espinho estava atrapalhando ele, o espinho estava causando impedimento, o espinho estava deixando ele menos produtivo. E o Senhor diz: eu não vou tirar o seu espinho, porque eu não posso te perder. Existem algumas questões em Deus que você vai viver e morrer e não vai entender. Deus amava Lázaro. Amava Lázaro. Mas Lázaro era doente e mendigo. Às vezes você olha para a sua vida e você gostaria de ter a saúde que os outros têm, ou o casamento que o outro tem, ou o trabalho que o outro tem, ou a alegria que o outro tem. Isso vagarosamente, de uma maneira muito sutil, vai desenvolvendo em você uma pequena rebelião, uma pequena sensação de enfado e de cansaço. Ao invés da sua alma, como a alma de Lázaro, se consolava no Senhor. Senhor, o meu estômago dói de fome, mas a minha alma está plena de Ti. Senhor, as úlceras e os machucados da minha pele, os cães estão lambendo porque está purgando. Senhor, mas a minha alma está limpa e o meu coração está limpo. Jesus mostra nessa passagem que sua vida pode ser independente do que existe na sua alma. Por que você tem que ser mal casada e amargurada? Por que você pode ser uma pessoa frustrada no seu trabalho e revoltado? Você não pode ter uma vida interior independente de uma vida do lado de fora. Porque tudo nós temos que trazer internamente. Tudo maculamos o templo, tudo maculamos a habitação do Senhor.
Deixamos entrar tudo dentro de nós como se fôssemos os donos do templo, como se fosse nós que mandássemos. Corações que deveriam estar felizes, alegres, cheios de paz, cheios de esperança, de ânimo, mas ali está o feito do cônjuge, o feito do filho, o feito do amigo, e aquele lugar, aquele lar se torna um pesadelo, e aquela alma não é mais um lugar propício para o Espírito Santo, mas um atrativo para espíritos malignos. Jesus explica nessa passagem que você pode ter uma vida aqui, independente do lado de fora. Você pode, se você quiser. Se você quiser, você pode. Você pode ser feliz. Você pode ter paz. Você pode ter esperança. Você pode ter confiança. Você pode ter identidade e essência. Você pode ter amor, mesmo sendo não amado, mesmo sendo desprezado, perseguido, mesmo recebendo ingratidões, mesmo. Você pode ter uma conduta íntima diferenciada. Lázaro, ele tinha tudo de ruim, de negativo do lado de fora, mas do lado de dentro, ele era o templo do Espírito Santo, mais limpo que qualquer templo que pudesse existir naquele momento. Mas tudo que acontece dentro, fora de nós, tem entrado dentro. Temos sido porteiras abertas para tudo. Não blindamos o nosso coração, não blindamos a nossa alma, somos o que vivemos. Somos o que vivemos. Temos uma fome tão grande, tão grande, tão grande. Temos uma necessidade tão grande, tão grande, tão grande. Uma fome de sentimentos, fome de circunstâncias, fome de estabelecimentos, uma necessidade que nunca acaba. Jesus tem que ser apresentado para cada um de nós, para que nós deixemos de ter fome. 21 diz que ele desejava alimentar-se, ou seja, ele sentia fome, com a migalha que caía da mesa do rico. E os cães vinham lamber as chagas para piorar a situação. Aconteceu no versículo 22, que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Jesus usa uma linguagem aqui, seio de Abraão. Abraão é o pai dos fiéis. O Lázaro morre e ele foi levado para o lar dos fiéis. E o que diz a Bíblia aqui, no versículo de número 22? E morreu o rico e foi sepultado. Só sepultado. Os anjos vieram buscar Lázaro. Quando eu e você formos partir desta terra, os anjos, que sempre foram ministrantes sobre a minha vida e sobre a sua, virão nos buscar para nos levar até o Senhor. O Senhor fala-nos alguns segredos do reino dos céus neste texto. Fala-nos um pouquinho, revela-nos um pouquinho da eternidade. E ele diz que quando um justo morre, os anjos vêm buscá-lo para levar até Deus. E Lázaro morre, e ele é recebido no seio de Abraão. Uma pele limpinha, sem sentir mais fome, sem chorar mais, sem sentir dor, livre de tudo. Livre de tudo. Não haverá choro, não haverá maldição, não haverá dor, não haverá nada. Um dia eu e você estaremos no céu. E nós precisamos entender que a nossa vida aqui, ela vai determinar o nosso destino na eternidade. A situação começa a ficar complexa. Jesus traz uma elucidação, uma clareza sobre o rico. O rico foi lançado no inferno. Havia um abismo que separava os ambos. E Jesus contando essa passagem e tentando explicar sobre a administração das coisas que temos que fazer nesta terra. Por exemplo, como você administra o seu tempo? Como você administra a sua vida? Como você administra as faculdades da sua alma? Como você administra tudo que Deus tem te dado? A quem muito é dado, termina o versículo. A Bíblia diz assim no versículo 23, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico morre,
E ele olha, e ele vê de longe. Ah, então quer dizer que Lázaro não passou desapercebido por ele. Ele reconhece Lázaro. Lázaro não passou desapercebido por ele. Ele conhecia quem era o mendigo que estava à sua porta. Ele sabia quem era o mensageiro de Deus para ele. Não o identificava como tal, mas o conhecia. Ele olha, identifica Lázaro, e ele entra numa situação de desejo. Ele não questiona, ele não reclama, dizendo, por que ele está aí e eu aqui? Não. Ele sabe por que ele estava ali. Todas as pessoas sabem por que estão indo para o inferno. Todas as pessoas sabem o que se leva ao céu e o que se leva para o inferno. O rico sabia o porquê ele estava ali. E ele olha para Lázaro e o reconhece. E a Bíblia diz que ele tem uma necessidade. Lá no inferno ele tem necessidade. As pessoas que vão para o inferno terão necessidades. Elas sentirão sede. Elas sentirão necessidade de paz, necessidade de tranquilidade, necessidade de descanso, mas será um tormento eterno. Se o inferno tivesse um tempo para acabar, dizendo, você ficará aí expurgando 1000 anos, 100 anos, 200 anos, depois vai acabar, mas é eterno, é para sempre. Quem entra no inferno não escapa mais, não tem mais chance de escapar dali. O rico sabia disso. E eu quero dizer uma coisa para você, e eu vou dizer de novo para você. Ele não estava no inferno porque ele era um adúltero, um assassino, um mentiroso. Ele estava no inferno porque ele não soube administrar as riquezas que Deus havia dado a ele. E não pensa que riqueza é dinheiro, riqueza é tudo aquilo que Deus tem te dado. Eu li para você o versículo 11 que diz, se vocês não sabem administrar as riquezas injustas, ou seja, aquelas que vêm de Deus, como vocês vão receber as verdadeiras? A vida é um dom de Deus, é uma riqueza de Deus. Seus talentos é um dom de Deus. Tudo que você recebe de Deus é para gastar, é para investir. E clamando uma oração que não pôde ser respondida, essa foi uma oração. E ele disse assim, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estando em tormentos. O inferno é atormentador. Atormentador. Eu acho impressionante algumas pessoas que querem ter visões do céu e do inferno para que elas possam decidir-se por Jesus Cristo. Se você não se decidir por Jesus, por meio da palavra, o que se fará por você para que você se decida? E a palavra do Senhor diz assim, que havia tormentos pesando sobre o rico. Que discrepância. Vivia na terra regaladamente e agora experimenta os tormentos. Que coisa estranha. Alguns de nós poderíamos dizer. Você acha realmente que bênção é sinônimo de salvação? Você acha realmente que bênçãos é sinônimo de aprovação? Você acha que realmente saber cantar ou falar em línguas estranhas, ou então você se intitular crente, é sinônimo de salvação? E a Bíblia diz assim, no versículo de número 24, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele que nunca usou de misericórdia com Lázaro, agora pede por um ato de misericórdia. Você conhece aquele versículo que diz, o juízo será sem misericórdia com aquele que não fez uso dela? Eu vou dizer uma coisa para você. Se nós vivêssemos um pouco mais dentro, interior, se nós parássemos de
nos incomodar. Agora aplacou um pouco, graças a Deus, depois dessa peste. As pessoas estão cuidando menos uma das vidas dos outros, porque tem um assunto da peste, então as pessoas falam e se ocupam da peste. Mas a hora que a peste dá um tempo, você vai ver os maledicentes voltarem tudo de novo. Você percebeu que a peste aplacou os maledicentes? Aplacou, ninguém fala da vida de ninguém, ninguém comenta nada, todo mundo com medo, inseguro. Então vai ter que vir uma peste atrás da outra, uma peste atrás da outra, para que as pessoas possam atentar-se para os erros que cometem. Ele estava atormentado e ele pede um pouquinho de água. Ele nunca usou de misericórdia, ele nunca deu um copo de água fresca para Lázaro, ele nunca deu as migalhas que caíam da mesa para Lázaro. Agora ele estava pedindo para que Lázaro fosse até lá e molhasse a ponta do dedo. Ele não queria um copo de água, ele queria sentir o frescor da água apenas na ponta de sua língua. Isso seria passageiro, mas era o que ele precisava naquele momento. O que você tem oferecido às pessoas nessa terra? Você já imaginou, quando você chegar diante do Senhor e Ele julgar você pelas palavras que saíram da sua boca? Existem pessoas que falam tanto, tanto. Eu quero dizer uma coisa para você, se você tem necessidade de falar, é porque você ainda não encontrou ser completo em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, termina o versículo, pronto para ouvir e... Pronto para ouvir e... Fale menos, fale menos, fale menos, fale menos, fale menos. Tenha mais misericórdia, ore mais, tenha mais compaixão das pessoas que vivem com você, que convivem com você. Não queira colocar os seus moldes de vida na vida dos outros. Cada um serve a Deus, cada um é filho de Deus e terá que dar conta para Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém e você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Nós cuidamos da nossa vida. Isso já é bem complexo e difícil. Por que as coisas das outras pessoas te importam tanto? Por que muitos de nós não fazemos uso de misericórdia? Por que muitos de nós não entendemos? Eu quero dizer uma coisa para você. Alguma vez o rico lembrou-se que um dia ia morrer? Acho que não. O Lázaro, sim. Você sabia que às vezes as coisas difíceis que acontecem com você são meios de Deus mostrar para você que um dia você vai partir? Olha, um dia você vai estar diante de mim, um dia você vai encarar a sua eternidade, um dia você vai encarar a sua eternidade, um dia você vai encarar a sua eternidade. Logo, logo nós vamos voltar para casa. Logo, logo. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para o nosso Senhor. E a grande questão é a vida que nós temos vivido. As coisas que Deus te dá são alimento para a sua alma, elas se tornam o seu pecado. Quando a sua família é abençoada, alimenta a sua alma. Quando o seu trabalho é abençoado, alimenta a sua alma. Quando a sua saúde é abençoada, alimenta a sua alma. E você começa a se encher de todas as boas coisas, e você sustenta a sua alma, se torna pecado. Foi o que o rico fez. O rico não sentiu sede de Deus, não sentiu fome de Deus, não sentiu necessidade de ajudar Lázaro. Ele nem sequer pensou nisso. Por quê? Porque ele nem achava que ia morrer, ele achava que aquilo ia ser para sempre. Que aquilo ia ser para sempre. A morte é esquisita. Por isso que é o último inimigo que nós temos que vencer. A morte é esquisita. Hoje a pessoa está aqui com você, conversando, falando. Então, daqui a pouco, você está no velório dela e ela vai lá para o baixo da terra e acabou. Acabou. E é esquisita. E você fala, Deus, parece até mentira. Essa pessoa estava aqui, agora não está mais. Essa pessoa não existe mais, é isso? Não, ela existe. Ela está na eternidade. Que eternidade? Que Deus escolheu para ela? Não, que ela mesma escolheu. Eu escolho para onde eu vou. Você escolhe para onde você vai. O rico escolheu ir para o inferno quando?
quando administrou erroneamente o que Deus deu para ele. Pastora, mas o homem não estava planejando ir para o inferno. Quem disse que alguém planeja ir para o inferno? Ninguém planeja ir para o inferno. Todo mundo acha que é digno do céu. Todo mundo acha que vai para o céu. Se você perguntar para qualquer pessoa, escuta, você vai para o céu? Eu, claro que eu vou para o céu. Por quê? Porque todos nós nos achamos bons. Todos nós nos achamos melhores daquilo que nós fazemos. Todos nós. Só que a grande questão é que nós não somos o árbitro do céu. Quem é o árbitro é Deus. É Deus quem diz quem entra ali. A grande questão do rico. Você viveu regaladamente na sua vida, e você trouxe tudo para si, você não dividiu nada, você não fez nada, você foi um sanguessuga na terra, não saiu nada de você. E Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Quando os bens alimentam a alma, se torna um pecado. Você se alimenta dos seus bens, seu dinheiro te dá um conforto, sua casa te dá uma segurança, sua família te dá um alento. Quantos crentes alimentados pelos bens estão em pecado e não sabem? O que alimenta a sua alma é Jesus Cristo. O que mata a sede da sua alma é Jesus Cristo. É Jesus quem te consola, Jesus é a sua maior alegria, Jesus é a sua compensação, Jesus é o seu grande amor, é Jesus de dia, de tarde, de madrugada e de noite. Nada é relevante para a sustentação da sua alma, por mais alegrias que você tem. Eu quero te dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. É melhor na terra você não ser abençoado. O que é isso, pastor? Por quê? Por quê? Quando você não tem, você é lembrado todo o tempo. O quanto você precisa de Deus, o quanto você depende de Deus. Você chegou para Jesus com fome de alguma coisa. Você chegou para Jesus com necessidade, foi a necessidade quem te trouxe. Existem pessoas que não podem ser abençoadas na terra. Quando elas são abençoadas, elas se afastam de Deus. Quando elas são abençoadas, elas se esquecem de Deus. Quando elas são abençoadas, elas começam a fazer das bênçãos alimento para a alma. E esquece que tudo que é criado, que tudo que é material, não alimenta a alma. Só a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse, você não é só humano, você é espiritual. E você não come só arroz e feijão, você come da palavra. O rico teve os bens e teve o julgamento dele. Você recebeu os bens na terra. E o que você fez com os seus bens? Jesus não estava dizendo quem é abençoado na terra vai para o inferno. Não é isso que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo quem faz das suas bênçãos o alimento para a alma e não abençoa, e não serve, e não faz nada, e vive de qualquer maneira. A Bíblia diz assim... Versículo de número 26. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Diga comigo, glória a Deus, pelo tempo de hoje. Hoje você pode passar de lá para cá. Da angústia para a paz em Jesus Cristo, do sofrimento para a paz, da ignorância para a sabedoria, do descaso para o agradecimento. Você pode passar, você pode passar, você pode passar. Da frieza e da mornidão para a unção do Espírito Santo, você pode passar. Ainda eu posso, ainda você pode. Mas na eternidade ninguém poderá atravessar o abismo que existe entre aqueles que escolheram Deus e aqueles que escolheram a vida. Jesus disse, se você amar a vida, você vai perder a vida eterna. O que significa amar a vida? Significa você viver para tudo o que se diz respeito à matéria, a corpo, às sensações, à emoção e à alma, e não pensar no seu espírito. O rico fez um pedido. Um livramento rápido do tormento do fogo. O fogo.
O único fogo que nos livra do fogo do inferno é o fogo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim que ele faz um outro pedido. Ele pede uma outra coisa. E ele pensa nos seus irmãos que ficaram na terra, que tinham o mesmo proceder dele. Ele pensa na sua família. Outra coisa que você descobre que no inferno, você vai saber de todos aqueles que estão sentenciados ao inferno como você. O sofrimento daqueles que estão no inferno agora, dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olhando e sabendo que a sua família, que os seus amigos, que pessoas próximas estão caminhando na mesma direção. Você pode imaginar quantos crentes agora estão no inferno? E se eles pudessem bradar e dizer, igreja, ouve a voz do Senhor que está alertando, acordando vocês. Ó igreja, abre os olhos, atenta, chora, pranteia. O rico pensa naqueles que ficaram e naqueles que teriam o mesmo destino deles. Um dia eu e você vamos partir desta terra. E nós não temos muita questão com isso, nem muitos problemas com isso. Porque nós somos salvos em Jesus Cristo. E a nossa vida, ela é uma engrenagem assertiva com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está purificando, limpando pela palavra. E nós somos ensinados e discipulados e corrigidos e exortados pelo Espírito Santo. E somos constrangidos diariamente e levados aos nossos altares. E ali proclamamos as nossas misérias. E ali nós falamos com Deus. E ali nós pedimos a misericórdia do Senhor. E choramos as nossas dores. E nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Jesus Cristo veio, e Ele morreu, e ressuscitou, e vai voltar. Você diz, pastor, eu queria muito esperar pelo arrebatamento. Eu também. Quem de nós não gostaríamos de sermos arrebatados, que Jesus, mas nós não sabemos se isso assim acontecerá. Paulo tinha uma enorme esperança de ser arrebatado, mas não foi. Mas não importa. O que importa é que eu e você estaremos diante dele. E nós vamos ouvir a grande frase separada para os dele. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Cuidado com o muito. Cuidado com o muito. Um casamento muito abençoado. Uma vida muito regalada. Muita paz. Muita saúde. Muita alegria. Muito cuidado com o muito. Muito cuidado com o muito. Com o pouco você não precisa se preocupar. Por quê? Porque eu e você somos peritos no pouco. No pouco nós amamos a Deus e honramos a Deus. No pouco nós servimos a Deus e nos tornamos cada vez mais fortes e aguerridos. Você não vai se perder no pouco, porque você é lasca de rocha, porque você é alicerçado em Cristo, mas o muito te é perigoso. Davi não se perdeu no pouco. Quando estava nos desertos da vida, ele se perdeu no muito. Quando estava no palácio. Sua vida está muito boa? Cuidado. Muito cuidado. Você está correndo riscos e perigos. Sua vida está muito confortável, não existe desafios, não existe situações que te levem a chorar, que te levem a sentir desprezo, descaso, não tem nada que te incomode, não tem nada que te lembre que você é de Deus e que Deus é seu e que você precisa dele 24 horas e que você não é nada sem ele, não tem nada que te lembre disso. Cuidado, você está em perigo. Você está em perigo. Nada que te lembre, nada que te coloque no pó,
Nada que faz você orar e chorar e dizer: Senhor, miserável mulher que sou, miserável homem que sou, Senhor, quem vai me livrar? O Senhor é a minha chance, é a minha oportunidade, é a minha vida. O Senhor é tudo que eu não tenho para onde recorrer. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor me ama como eu sou. Só o Senhor tem me ajudado todos os percursos da minha história e da minha vida. Precisamos ter os poucos para nos lembrar. E muito cuidado quando você é desesperado para livrar-se do seu pouco. E você vende a sua alma para livrar-se do pouco. E você se torna refém de pessoas, refém de situações, porque você não estava suportando mais. Pede graça. Senhor, eu tenho recebido tão pouco amor. Me dê graça, para que eu possa vincular a minha alma ao seu amor. Ao amor do Senhor por mim e depender apenas deste amor. Eu estou recebendo tão pouca amizade, tão pouca paz, tão poucos recursos externos. Senhor, eu quero abundar a minha vida na sua graça, no teu poder sobre a minha vida. Ó Deus, eu quero uma amizade contigo que seja plena, que seja absoluta. Eu quero me alimentar do alto. Eu quero comer tudo aquilo que o Senhor tem a me oferecer, Senhor. Eu quero que a minha alma seja alimentada. O rico sofria o tormento do fogo, o rico sofria o tormento da consciência, da memória, das lembranças. O rico sofria o tormento de saber que os seus iriam ter o mesmo destino que ele. No céu vamos ter consciência, e no inferno os que forem para lá também. A Bíblia diz assim: e disse-lhe, rogo-te, pois, versículo 27, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. As pessoas que estão no inferno não querem que ninguém chegue lá. Elas não querem que ninguém vá para lá. Manda Lázaro. Se ele ressuscitar, meus irmãos vão acreditar. Manda Lázaro pregar para os meus irmãos. Manda Lázaro dizer para os meus irmãos. Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitar e mesmo assim vocês não vão crer. Você acha que realmente são os seus milagres que você recebeu de Deus, e é toda a sua bênção, e é todos os seus recursos, e tudo aquilo que te mantém de pé? O Espírito Santo intercede 24 horas por você, para que você fique de pé. Os anjos recebem ordem ministrativa para te manter de pé. A palavra tem agido como um rio para você ficar de pé. Jesus está advogando para você ficar de pé. Deus está te amando para você ficar de pé. O que nos mantém de pé e firmes é toda a ação em conjunto do céu em nosso favor. Somos alvos deste amor e dessa misericórdia. A preocupação do rico era com os seus 5 irmãos, que iriam também para o inferno, porque viviam uma mesma vida que ele vivia, vivendo, desfrutando, alegrando-se, vivendo uma vida como se não houvesse eternidade. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você vive a vida como sabendo que existe eternidade? Ou será que você vive uma vida totalmente absolto, totalmente abduzido, totalmente equivocado? Eu vou morrer. Você vai morrer. Vai chegar um dia em que nós não vamos existir mais nesta terra. Mas a grande questão não é isso. Isso não é problema nem para mim, nem para você. A grande questão é o que fizemos dos nossos dias. Essa é o que fizemos com aquilo que Deus depositou em nós. É o que fizemos com aquilo que Deus investiu em nós. Quais são os nossos Lázaros? Quais são os nossos Lázaros? Deus, eu preciso ser salvo pelos meus Lázaros. Eu preciso enxergar os meus Lázaros. Quais são os seus Lázaros? Aquele que precisa da sua paciência, da sua misericórdia, do seu favor, do seu companheirismo, das migalhas que caem da sua mesa. Não é muito que os Lázaros precisam. Eles não precisam assentar-se, banquetear-se com você. Eles só precisam de um pouquinho da migalha da sua paciência, da sua consideração, do seu amor, da sua ternura, do seu gesto, sendo você menos legalista e rigoroso e santarrão.
manda com que Lázaro volte e pregue para os meus irmãos. Você acha que realmente as pessoas se converteriam vindo um anjo, ou até mesmo se fosse um Miguel pregar? Não. A conversão não se faz apenas do que aquilo que o céu oferece. O céu ofereceu Jesus. A conversão é uma definição do ser humano. Ele define: eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou confiar em Jesus Cristo e eu vou ser salvo por Ele. Ele vai me salvar, mas eu preciso querer ser salvo. A Bíblia diz assim no versículo 29, e disse Abraão: tem Moisés e os profetas, que eles possam ouvi-los. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam? Esse moço resolve ser filantropo no inferno. Ele resolve ser evangélico no inferno, pensando nos outros, querendo pregar. Lá no inferno ele resolve pregar. Lá no inferno ele resolve se preocupar com as almas que estão aqui. Lá no inferno ele resolve ser filantropo. Lá no inferno ele resolve, mas já era tarde. Se alguns dos mortos ressuscitassem e fossem pregar, eles iriam se arrepender. Fala para mim o que é preciso para um ser humano se arrepender. O que é preciso para você se arrepender? Por exemplo, hoje, diz para mim. O que é preciso para você olhar e dizer assim: não está legal o meu caminho, a minha jornada. Eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo outro. O que é preciso para você se arrepender? Que já não fora feito. Que já não foi enviado. O que é preciso? É preciso você ficar com um diagnóstico ruim? É preciso você ter uma situação que te leve ao caos? O que é preciso para você se arrepender e dizer: Jesus, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso te entregar a minha vida, eu quero ir para o céu e eu vou para o céu. Eu preciso te receber como único na minha história, não só apenas como um salvador, mas como o Senhor da minha vida. Eu preciso te entregar a minha vida. O que é preciso para que nós nos desvencilhemos dos nossos dogmas, dos nossos costumes, dos nossos achismos e de todos os rótulos que criamos para nós mesmos? Eu sou santo, eu sou salvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem sabe nós poderíamos chegar hoje e dizer: o que eu não sou? O céu sabe o que você é, mas o problema é que o inferno sabe o que você não é. O que você não é, o que você não tem feito, o que você não tem, o que você não é, o que você não é. Senhor, diz para mim o que eu não sou, diz para mim agora dá tempo de eu passar do lado do frio para o aquecido pelo Espírito, do religioso para o crente convertido. Agora é tempo. Agora dá para eu passar. Agora dá para eu arrepender dos meus pecados, para eu arrepender da minha conduta, para eu arrepender dos meus valores, para eu arrepender-me das coisas que eu tenho direcionado a minha vida. Agora é o tempo, e eu preciso disso, me arrepender. O arrependimento não é um ato isolado, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Em todo tempo somos convencidos que não somos nada, e que precisamos de Deus, e que Deus é tudo na nossa vida. Ele faz um segundo pedido, uma segunda oração, que não pode ser atendida. Eu fico pensando que muitas pessoas, elas não são inteligentes. Você sabia que quando você fechar esses olhos aqui para não abrir mais, o ofício de Jesus de advogado seu terminou? Jesus é seu advogado agora, você está com os olhos abertos. Ele está advogando diante do Pai a sua causa. Ele está pedindo mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um enxerto, mais um esterco, mais um adubo, mais uma chuva, mais um verão, mais um. Mas quando você fechar os olhos, o ofício Jesus de advogado vai terminar. Aproveite agora. Ele é seu advogado. Ele está dizendo para o Pai: Pai, ela vai amadurecer, ele vai crescer, ele vai entender, ela vai adquirir mais fé.
Então, o que cabe a mim e a você? Olharmos para Ele e dizer, sim, Jesus, eu vou, Pai, eu vou. Pai, eu vou, sim, eu vou. Eu vou melhorar, eu vou ser mais crente. Eu vou buscar santidade, eu vou orar mais. Eu vou ser mais maduro, eu vou ter mais fé. Eu vou parar de criar ídolos e de ter apegos. Pai, escuta, Jesus, eu vou. Essa é a minha oportunidade e a sua oportunidade. Eu tenho um advogado diante de Deus. Você tem um intercessor diante de Deus que vai com gemidos inexprimíveis, se for necessário, para defender a sua causa. Nós temos o céu à nossa ajuda. E quando chegarmos, o que os crentes que não tomaram proveito de tudo isso vão dizer? O que eles vão dizer? Deus, eu não tive palavra, eu não tive conserto, eu não tive oportunidade, eu não tive o que eu e você não temos, que possa nos conduzir a uma vida de quebrantamento, de humildade, de arrependimento, de senhorio de Cristo. O rico era ensoberbecido e achava que o dinheiro dele fazia com que ele pudesse ser empoderado. E existem pessoas que se empoderam pelo seu dom, que se sentem mais elevadas pela sua inteligência, pela sua habilidade, pela sua bondade. Deixa Deus quebrar o seu altar de soberba. Deixa Deus quebrar o seu altar de soberba. Diz para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada. Eu não posso nada. Eu vou encarar o céu. Eu vou para o céu, Senhor. E eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Eu preciso que o Senhor molde a minha vida. Eu preciso me arrepender nessa noite. Eu preciso me arrepender. Eu preciso, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso. E a Bíblia diz assim, porém no versículo 31 ele disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se você não ouvir e eu essa palavra, se nós não ouvirmos as pregações, se nós não atentarmos para essa palavra, nem anjos, nem ressurretos, nada será suficiente para que nós nos convertemos. Para eu encerrar, eu queria perguntar uma coisa para você. O que é preciso para que você seja um pouco mais crente? Diz. O que é preciso para que você tenha mais quebrantamento, mais humildade, mais amor pela palavra, mais necessidade de oração, mais distribuição das verdades, seja dons, talentos, limpeza de coração, seja o que for. O que é preciso? Diz. Diz. O que é preciso para você ser melhor? Diga. Diz. Será que se Deus consertasse a sua vida de fio a pavio, você seria mais crente ou menos crente do que é? Hã? Você não acha que você precisa de uma mudança? Hein? Será que nós não precisamos de uma mudança? Precisamos. Precisamos. Quem poderá fazer essa obra em nós? Hã? Eu preciso mudar, você precisa mudar. Lá no inferno, o rico reconhece que o arrependimento é a chave que muda o destino da eternidade. Lá no inferno ele descobriu que o arrependimento é o que muda o nosso destino. Gente que bate no peito e diz eu sou santo, outro diz eu tenho fé, outro diz eu tenho dom, outro diz eu canto, outro diz eu tenho talento, outro diz eu nasci num berço. Isso tudo não te leva para o céu. Arrependei-vos. O arrependimento, a humildade, o quebrantamento é que nos conduz ao céu. Lá ele descobre que é o arrependimento que nos leva para o céu.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-te. Arrependa-te da tua filiação com a sua personalidade. Arrependa-te da tua comunhão com o mundo. Arrependa-te da tua soberba. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Tudo que Jesus quer é o seu quebrantamento. Feche os seus olhos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Não temos vivido uma vida à altura de todo o investimento que o Senhor tem feito em nós. Perdoa-nos, Deus. Não queremos ser condenados pelas boas coisas que o Senhor nos oferece. Quantas vezes as bênçãos têm afastado o teu povo do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, o conforto tem atraído o teu povo para longe de ti. Perdoa-nos, Senhor, pelo conformismo. Pessoas se conformando com este mundo. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Abra os nossos olhos nesta noite. Dai-nos arrependimento, Senhor. Nós nos arrependemos da má administração da nossa vida. Nos arrependemos, Deus, daquilo que temos conduzido a nossa história. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Não somos, não temos nada. Nesta noite nós nos envergonhamos. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Convence o teu povo, Espírito Santo. Produz em nós um arrependimento genuíno. Faça com que nós entendamos a eternidade. Jesus estava alertando os seus e todo Israel. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não vivermos uma vida à altura. Perdoa-nos por não sermos melhores, deveríamos ser melhores do que somos. Mais quebrantados, mais arrependidos, mais humildes, mais santos. Perdoa-nos, Deus. Por favor, Senhor. Que a partir desta noite nós possamos todos nós abrirmos o coração para o Teu Espírito Santo. E entendermos que a vida não é só de regalias humanas, não é só de deleites humanos, que existe uma eternidade. Eu quero te pedir por aqueles filhos do Senhor, aquelas filhas, que estão totalmente envolvidos e absorvidos pelo trabalho, pelo namoro, pelo casamento, pelo noivado, pela família, totalmente absorvido pela religião. Ó Espírito Santo, desperta aquele que dorme, mostra a eternidade. O Senhor nos mostra nesta noite, nesta passagem do rico e do Lázaro, um pouco da eternidade.
Quantos tormentos eternos as pessoas têm vivido no inferno. E nós não vamos para o inferno, Senhor, porque nós queremos o céu. Queremos a palavra do céu. Queremos o Espírito Santo do céu. Queremos o Evangelho do céu. Queremos o Jesus, dono do céu. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, você que nesta noite conseguiu entender que você estava do lado de lá, o Espírito Santo está dizendo para você: vamos passar para cá, vamos atravessar, vamos voltar para a comunhão com o Pai, vamos voltar para o quebrantamento, vamos voltar para a oração, vamos voltar para depender de Deus. Quebra os seus ídolos, abandone os seus ídolos agora. Abandone tudo aquilo que tinha uma importância para você, uma importância divina, uma importância almática. O Espírito Santo está dizendo para você que você precisa se alimentar daquilo que vem de Deus e não das coisas que vêm da terra. Que é pecado sustentar a alma com bens e bênçãos. A alma é sustentada pela palavra de Deus. Você que precisa passar para o lado de cá, peça perdão, arrependa-se. Senhor, me conduz para o teu paraíso na terra, que se chama Reino de Deus. Me conduz, me conduz, me conduz. A nossa eternidade é a nossa maior verdade. A nossa eternidade é o nosso maior plano. Começamos a partir quando nascemos. Vamos voltar para casa. Alguns de nós já vivemos a maioria dos nossos dias nessa terra. Vamos voltar para o nosso lar. Vamos encontrar com o nosso Senhor. Vamos olhar nos olhos mais ternos que existem em todo o universo, céu e terra. Vamos tocar as mãos transpassadas, o lado transpassado. Vamos poder amá-lo e adorá-lo. Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, fala com Ele. Fala com o Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele, fala: eu quero fazer um concerto contigo em meio a essa pandemia, em meio ao susto, ao medo. Tem gente com medo, com ansiedade, com tristeza, sofrendo. Eu vou fazer um concerto contigo. Eu vou fazer um concerto contigo. Eu vou fazer um concerto da minha vida com o Senhor. Faz um concerto. Fala com Deus, abre a tua boca. Não fica de boca fechada. É a tua hora agora, é a tua vez. É o momento de você responder aos céus. Oh, babachia. Recontiano deressure canta labas. Oh, Jesus, logo logo nós vamos voltar para casa. Logo logo nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Eu queria te dizer uma coisa. A maior bênção do rico foi o seu infortúnio. Sabe aquilo que algumas pessoas dizem que é a liberdade de escolher, é a liberdade de ser, de ser da maneira que pensam, da maneira que agem? É esse livre arbítrio que algumas pessoas dizem, onde administram a vida do jeito que bem entendem. Eu quero dizer uma coisa para você. Há um Senhor na terra. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele está dizendo para você:
não desfrute dessa liberdade. O rico fez aquilo que era bom com o que Deus havia dado para ele. Na concepção dele era bom. Ele se sentiu livre, ele tinha dinheiro, ele achou que podia fazer o que ele queria. Se você nessa noite pensa que você faz o que você quer da sua vida, e você faz o que você quer com o seu dom, você faz o que você quer com o seu talento, fale para o Senhor: Senhor, eu quero ser propriedade do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Diz para Ele: eu não quero ter essa liberdade. Eu não quero ser dono dos meus pensamentos, eu não quero ser dono dos meus sentimentos, eu não quero ser dono da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Que o Senhor mande no meu coração, que o Senhor mande nos meus sentimentos, que o Senhor mande em tudo na minha vida. Eu quero ser uma propriedade do Senhor, porque eu fui comprado pelo teu sangue, Jesus. Espírito Santo, me tire a liberdade. Diz para Ele: me tire a liberdade que Satanás me deu, onde eu penso o que eu quero, eu sinto o que eu quero, eu faço o que eu quero. A minha personalidade está sempre à frente de tudo, e eu tomo as coisas boas que o Senhor me deu e faço delas aquilo que eu acho. Eu não sei administrar nada, Deus. Eu não sei fazer o que fazer com as coisas boas que o Senhor me dá. Por favor, me ensine. Me ensine a administrar a minha vida. Me ensine a administrar o meu tempo. Me ensine a administrar. Peça para Ele. Me ensine a administrar meu coração, os meus sentimentos. Me ensine, Espírito Santo de Deus. Diz para Ele que você não é dono de nada. Diz para Ele que você não quer ser independente dEle. Diz para Ele que você não será condenado pelos recursos. Você vai chegar no céu e você vai dizer: eu te entreguei aos seus pés. Eu podia ter vontade, mas eu não quis. Eu podia ter personalidade, agir e ter pensamentos próprios e sentimentos próprios, mas eu não quis. Eu entreguei tudo ao Senhor e eu quis te servir. Diz para Ele: eu quero entregar tudo para Ti. Eu não quero mais pensar conforme, eu não quero mais sentir, eu não quero mais que a minha personalidade me domine. Eu não quero mais que as circunstâncias ditem as minhas regras. Eu me submeto à Tua vontade. E eu me arrependo por ter vivido a minha vida aos meus moldes e aos meus padrões. Diz para Ele: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. O Senhor da minha alma, dos meus dias. O dono do meu coração. O dono e o Senhor da minha existência. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Você pode dizer que você pertence a Jesus, isso seria verdade. Você pode dizer agora: Jesus, eu pertenço a Ti. E você estaria dizendo a maior verdade da sua vida. É os mandamentos dEle que regem a sua vida. É a vontade dEle que predomina sobre você. É a palavra dEle que corre como um rio dentro de você. É o Espírito dEle quem te consola, te dirige, te santifica, te repreende, te exorta. Jesus está dizendo para nós nesta noite: a eternidade está mais perto do que vocês pensam. Jesus está dizendo para você, igreja: enquanto vocês estão na terra, passem para o outro lado. Jesus está dizendo para você, igreja: eu quero ser o seu Senhor. Eu quero ser o dono da sua alma. Arrependam-se. 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 Eu quero que você estenda a sua mão para o alto. Que o poder da palavra te ministrado não seja como um adorno, um souvenir para a sua alma.
mas seja uma espada afiada, que constranja a sua alma de tal maneira, e que o céu seja a sua maior realidade e verdade, e que o Espírito Santo ministre sobre você a eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos terminar com esta canção.